Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa tarde. Sou Adriana Cardoso, formadora EFAP. Este programa é destinado a todos os profissionais da SEDUC. E é um grande prazer estar aqui e anunciar que o canal de desenvolvimento profissional veiculará a partir de hoje uma série de programas com o apoio de profissionais do Tribunal de Justiça, juízas, promotores, promotoras, psicólogos, psicólogas e assistentes sociais que atuam no Fórum Criminal acerca da campanha Não Se Cale, de prevenção ao abuso e violência contra crianças e adolescentes. Para os programas da campanha Não Se Cale, serão abordados aspectos importantes sobre a identificação de sinais de uma possível situação de violência e a respeito de como agir e como não agir diante dessa situação. E serão tratados também a importância da articulação e do fortalecimento da rede de proteção, destacando a importância da escola e como ela poderá contribuir na identificação das situações de violência. Também serão apresentados temas como sinais e as formas de violência física, sexual, psicológica e de negligência. O que fazer e o que não fazer quando uma criança conta uma violência sofrida e como ouvir e encaminhar essa situação depois de uma revelação ou desvelamento desta. Para tanto, eu gostaria de convidar agora a doutora Ana Carolina, nós estamos com a doutora Ia, juíza do nosso tribunal aqui da Barra Funda, estamos também com a Soraya, elas vão se apresentar, e você que está presente, convide outras pessoas para assistir e participar. Esse tema é de fundamental importância para todos nós. Seja bem-vinda, doutora Ana Carolina, para suas palavras. Peço que vocês compartilhem no chat as suas dúvidas, suas colocações. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra, doutora Ana. Obrigada, Adriana. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui, que nos assistem. É um grande prazer realmente estar aqui hoje, conversando com vocês, na companhia dessa parceira querida que é a Soraya, que está aqui, não é? E de você, Adriana, que nos recebeu de forma tão graciosa, né? Nós estabelecemos contato no ano passado, né, no início da campanha Não Se Cale, que foi lançada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e desde lá continuamos conversando e estabelecemos, né, essa parceria tão importante entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria da Educação. Quando eu participei da live com o secretário executivo, né, o Dr. Haroldo, e até antes disso, logo na nossa primeira reunião, né, com a Cristina, na companhia da Cristina, da Silene, eu fiquei muito entusiasmada com as possibilidades que surgiram, né, e com a importância dessa parceria e articulação, né, objetivando a proteção das crianças e jovens, né? O trabalho de articulação da rede de proteção é importantíssimo, é fundamental, e faz parte do meu trabalho como juíza, né? Do juiz, da juíza, né? Então, estar aqui hoje para falar da campanha Não Se Cale, esse é o nosso tema de hoje, né? Contar, né, sobre a campanha Não Se Cale, e um pouco do nosso trabalho é realmente uma grande alegria, um momento muito importante. Bom, antes de começar a falar sobre a campanha, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Meu nome é Ana Carolina Della Lata Camargo Belmudes, é um nome longo. Eu trabalho, né, como juíza no setor, né, sou uma das juízas responsável pelo setor de atendimento de crimes de violência contra infante, idoso, pessoa com deficiência e vítima de tráfico interno de pessoas, os Sanctus, aqui na capital. Nós somos duas juízas, né, que trabalhamos no setor, eu e minha colega e amiga querida Manuela Sef, né, que também fará um programa, né, um terceiro programa, salvo engano, nesse setor, né, que é responsável por conhecer e julgar os crimes apenados com reclusão praticados contra pessoas vulneráveis, né? E aqui estão as crianças e adolescentes vítimas de crimes. A nossa competência, né, a atribuição do Sanctus, abrange toda a capital, todo o território da capital, excetuando os crimes
em contexto de violência doméstica praticados contra vítimas meninas, né? Os crimes praticados em contexto intrafamiliar contra meninas são julgados nas varas de violência doméstica. Então, nós, os Sanctus, ficamos com os meninos em contexto de violência intrafamiliar e meninas e meninos fora do contexto, quer dizer, todas as outras situações fora do contexto intrafamiliar é conhecido, julgado nesse setor, né? O Sanctus foi criado para atender as crianças e adolescentes de uma forma especializada, de uma forma acolhedora, né? Observando o previsto na Lei 13.431, de 2017, que é a lei do depoimento especial. O setor ele possui uma equipe técnica composta por psicólogos e assistentes sociais capacitados para realizar o depoimento especial e também fazer o atendimento, encaminhamentos necessários, né, tanto das vítimas como testemunhas, crianças e adolescentes que são ouvidas naquele setor. Bom, no dia 19 de março do ano passado, o fórum fechou as portas, né? O barulho dos computadores, o ar-condicionado gelado de lá, das pessoas transitando pelos corredores, né? Em especial as vozes de crianças no corredor da Rua 7, que é onde nós estamos, né? O Fórum Gigante tem rua, e nós estamos na Rua 7, silenciou. O Fórum da Barra Funda, onde transitam diariamente cerca de 6.000 pessoas, silenciou. Nós não sabíamos ao certo como seria o trabalho, né? A ordem era ir para casa, né? Foram vários comunicados da presidência, da Corregedoria, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para ajustar o inimaginável, né? As incertezas afligiam, mas em poucos dias o Tribunal de Justiça se reinventou e o trabalho passou a ser integralmente remoto, né? E as nossas casas foram transformadas em gabinetes, em ofícios de justiça, né? Então, aquela rotina frenética do Sanctus, né, com suas longas audiências, depoimentos especiais, os atendimentos às vítimas por psicólogas, psicólogos, assistentes sociais, cessou. A rotina frenética passou a ser outra, né? E aqui vocês, professores e outros, né, profissionais, sabem melhor do que ninguém o que é isso, né? Acompanhando os meus filhos, a aula online dos meus filhos em casa, eu brinco que depois que tudo acabar, eu vou abraçar, beijar, dançar com os professores, enfim, né? Porque são heróis, realmente, né? O trabalho mudou de todos, né? E em pouco tempo, na verdade, a vida, né, de todo mundo mudou. E essa mudança é necessária, né? Não tem como ignorar uma pandemia, não tem como não olhar para tantas famílias enlutadas, tantas vidas perdidas, né? De fato, é um exercício diário de resiliência, né? Mas se de um lado o isolamento social é necessário como forma de controle da pandemia, né, medida necessária em termos sanitários, de outro traz consequências devastadoras, né? A fome, o abismo na educação são consequências que só de pensar doem a alma, né? O aumento da violência doméstica contra mulheres é outra consequência. E claro, surgiu a preocupação com o aumento da violência também contra crianças e adolescentes e uma possível subnotificação. Essa preocupação, ela surgiu desde o início, né? Desde o primeiro dia, na verdade, quando o fórum fechou, né? Era uma aflição compartilhada por todos nós lá, que trabalhamos no Sanctus, né? Como estarão essas crianças, né? Como saber, não é? Essa preocupação tem um fundamento em dados estatísticos e na experiência de quem trabalha diariamente com violência contra vulneráveis, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2020, e eu atualizei, né? Eu estou falando que a campanha surgiu né, em 2020, enfim, 70,5% de todos os crimes de estupro
no país, no primeiro semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020, foram cometidos contra crianças e adolescentes, 70%, né? Ou pessoas em situação de vulnerabilidade. 57,9% das vítimas têm, no máximo, 13 anos de idade. A maioria dos casos acontecem entre a faixa etária entre 10 e 13 anos de idade, né? E dentro desse panorama, 84% dos crimes são praticados por familiares ou pessoas muito próximas das vítimas, né? Então, diariamente são notificados no Brasil, em média, 233 agressões contra crianças e adolescentes, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos. Os números são alarmantes, né? E sempre existiu uma preocupação com as subnotificações. Acredita-se que há uma cifra ignorada e nesse momento, né, com a pandemia e o necessário isolamento social, a preocupação com as subnotificações ficou ainda maior, né? Os dados do Anuário de Segurança Pública de 2019 e 2020 indicam uma queda em 2020. Isso não é motivo para comemorar, é motivo de preocupação. É um motivo de uma preocupação com relação a essas subnotificações, né? Não existe uma pesquisa, na verdade, com relação a isso, mas acredita-se que o número pode ser até 10 vezes maior do que do que o notificado, né? Então, quando se fala em 84% dos crimes contra crianças e adolescentes são cometidos por familiares ou pessoas muito próximas da casa, isso significa que, nesse momento, essas vítimas que estão em isolamento, né? Elas estão em isolamento com seus agressores, né? Então, outro ponto a ser considerado é o possível aumento também de agressões, motivado pelo próprio estresse que a pandemia e isolamento causam, né? É fato que os problemas econômicos, o aumento das tarefas diárias dos adultos, são ingredientes para aumentar as tensões dentro das relações familiares. Então, existem essas duas preocupações, né? Tanto do aumento, do possível aumento de violência e as subnotificações. E aqui entra o papel importante da escola, né? São recorrentes os casos dos santos, né? Em que chegam a nós, em que as vítimas encontram em professores e outros profissionais da escola segurança para relatar os abusos. Ou mesmo esses professores e professoras percebem que algo de errado está acontecendo. Conversam com a criança, propõem uma escuta, buscam entender e não investigar, e aqui é importante colocar isso, né? Que não cabe à escola, não é função da escola investigar ou ter certezas. Isso é importante compreender isso, não é? Então, diante de uma suspeita de violência, é a escola que muitas vezes busca o conselho tutelar, busca as autoridades, né, para que então tomem as providências necessárias. Né? O papel das escolas, creches, os serviços de saúde também é fundamental nesses casos, né? Mas com as escolas fechadas, a quem essas crianças podiam recorrer? Então, surgiu essa preocupação, né? Eu recebi, logo no início, cerca de um mês após o início do isolamento, 2 casos em que crianças foram a óbito, né, por possíveis maus tratos. E eu falo mais uma vez possíveis, porque ainda é uma investigação, não se tem certeza. Essas crianças estavam em casa, fora da escola, fora da creche, na companhia apenas dos possíveis agressores. Se alguém tivesse ouvido alguma coisa, né, alguém que tivesse ouvido alguma coisa, alguém que tivesse visto alguma coisa, que chamou algum sinal, tivesse tomado alguma providência, quem sabe essas crianças estariam vivas.
né? Isso, é daí que surgiu, né, a vontade, a ideia de fazer alguma coisa, né? De alguma coisa no sentido de prevenção, de alguma coisa de chamar a atenção das pessoas, essa tomada de responsabilidade, né? E aqui eu vou pedir para passar o primeiro vídeo, que é o vídeo do Kim, que foi o primeiro vídeo da campanha. Pode ser? Esse foi o primeiro vídeo, né? A ideia de fazer alguma coisa da campanha surgiu em casa, né? Comigo, com os meus assistentes, Rafael e Ingrid, né? A Ingrid me encorajou muito, né? Que é minha assistente, a fazer essa campanha, né? Eu sempre tenho um pouco de receio do papel, do limite do juiz, da garantia da manutenção da imparcialidade, né? E qual é esse limite? É sempre difícil encontrar esse limite, né? Mas o limite está ali na proteção, na necessidade de proteção, né? Então, esse vídeo foi feito em casa, meu marido que fez, e com objetos nossos, né? Objetos do meu caçula, o ursinho Kim, que virou o mascote da campanha, do meu filho pequeno, mais novo, né? Quando veio a ideia, surgiu a ideia, então, de fazer uma campanha, era algo pequeno, né? Uma ideia pequena, eu fiz o convite ao grupo Palhaços Sem Juízo, né? Que trabalha em parceria no fórum, no acolhimento das crianças e adolescentes, né? E ali conversei com a Soraya, não é? E a Soraya de pronto, enfim, foi muito generosa também em participar da campanha. Você quer falar um pouco, Soraya, sobre isso? Eu quero, imagina. Essa campanha foi um prazer. Desculpa atrapalhar, desculpa. Eu não queria atrapalhar, doutora Ana. Eu sei que você está aí, eu estou assistindo, emocionada, você está belíssima na tela. Gostou? Achei incrível os seus brincos, eu não quero atrapalhar a convidada, tenho a sensação que já vi ela em algum lugar, mas enfim, não queria atrapalhar, eu estou aqui trabalhando e vendo esse espetáculo que vocês estão fazendo, eu tenho muitas petições, né? Você me dá trabalho, eu sou uma profissional de alto nível e dou conta, mas é muita coisa, é muito processo, é muito carimbo, eu carimbo muita coisa, e eu me dei conta, eu falei, que falta de educação, eu não ofereci um cafezinho, o seu café da tarde. Eu não. Como ela vai fazer? Como que ela vai falar assim, aquele café bom que eu faço? Eu falei, não. E aí eu resolvi intervir o programa e parar tudo mesmo, porque o que importa é o seu café. A Roberta você não consegue, né, Roberta, ficar sem participar, né? A Roberta, ela compete o lugar da primeira assistente. Eu sou Sakura, né, doutora? Desculpa, Sakura. Não, mas eu tenho essa... eu tenho vários nomes, eu gosto, né? Da juíza, Sakura, Roberta, são nomes compostos, acho que isso combina com uma assistente de juiz. Acho que eu tenho que ter uma... Né? E eu sou a primeira assistente, existem outras pessoas na minha equipe, mas eu sou a primeira, né? Enfim, isso é um cargo de muita responsabilidade. Inclusive, antes de você falar qualquer coisa, como eu sou muito atarefada, estão me chamando aqui, só um minuto, doutora, antes de você falar, que eu não gosto de... Mas só um minuto. É um absurdo isso, Sakura. A gente está no meio de um programa. Eu não sei, desculpa. Você está na frente...
eu não posso falar com você agora também, não sei quem você é, mas eu estou chamando aqui. Alô? 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 Alô, quem está falando? Alô? Jocélia? Jocélia! Você tá com o Tobias? Você está com o Tobias aí? Eu estou aqui com a doutora e com a convidada, que é mais calada, mas... Eu não posso conversar agora. Vocês querem conversar com a doutora agora? Vocês querem fazer uma pergunta para ela? O Tobias, não sei, era para ter entrado aqui. Eu vou então com vocês para conversar com a doutora. Doutora. A Jocélia está no lugar das estagiárias, né? A Jocélia. Ela gostaria. Trainee, doutora, trainee. Trainee. Você quer fazer alguma pergunta, Jocélia? O Tobias, ele tinha uma coisa muito importante para falar, uma sentença. Eu não queria falar, ele não apareceu aqui, mas eu posso falar uma sentença também. Agora, você acha que é um momento adequado no meio para falar uma sentença? Uma sentença para ajudar, né? Posso? Bom, a doutora que sabe, eu sou a sua primeira assistente. Doutora, você quer ouvir a sentença? Diga, Jocélia, fale. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É uma sentença. Belíssima com R's. O que é isso, Jocélia? Pelo amor de Deus. Eu fico com vergonha. Eu fico envergonhada. Eu vou tirar você daqui, porque eu tenho essa autoridade. Eu posso fazer uma pergunta para a doutora? Claro. Não. Uma questão só. Vai, Jocélia, pelo amor de Deus, eu fico em silêncio que é para você tentar falar. Olha como é ruim ela. Ela é muito ruim, doutora, por isso que ela é trainee. Doutora, a senhora juíza aceita um cafezinho? Que isso? Aceita o cafezinho? É o cafezinho agora, no meio do programa? Isso é minha função. Eu vou te desligar, porque eu tenho esse poder, a tecnologia me ensinou a apertar botão. Aqui, chega, aqui. Olha, chega, doutora, você me desculpa. Eu não deveria, você me desculpa. Eu estou envergonhada. Eu não sei se o seu cafezinho já chegou, que eu mandei. Já está. Eu estou tomando cafezinho. Eu vou tomar, tá então. Uma delícia. Vou tomar, então, assim, para ver se essa convidada acorda, porque ela é muito calada. Acho que o café chegou para mim, olha. Ai, muito obrigada, de qualquer maneira. Tobias, que mandou errado. Ele mandou para a convidada e não para... Doutora Ana, por favor, leva isso em conta. Foi ele que enviar o café, ele mandou para essa convidada desconhecida e não mandou para você. Então, eu vou sair nesse momento deixando essa informação. E eu estava ótimo. Tava, olha o café. Esses são meus assistentes, são assistentes de quinta, sabe, Adriana? Eles são assistentes de quinta, porque eles vão ao fórum todas as quintas, então são meus assistentes de quinta. A gente adora ser de quinta. Então, ficou bom o café, dona Soraya? Não era bom, muito obrigada. Muito bem, mas vê se agora acorda, hein? Vamos lá. Agora. Então, eu vou deixar a doutora e vocês falando. Eu espero que vocês falem coisas interessantes. Então, um abraço e eu vou continuar meu trabalho, tá, doutora Ana? Pode ficar tranquila. Muito bom. Será entregue no futuro. Um abraço e até já. Até. Muito bom. Essa sua assistente, viu, doutora Ana, ela é um problema, essa Sakura. Ela sempre disputa, né? Disputa a importância do lugar. A Sakura realmente ela é bem vaidosa, né? Ela gosta do poder. A gente quebrando a hierarquia e ela vem, traz a hierarquia. Ela quer ser a primeira assistente
E a senhora que se cuide, né? Porque ela quer tomar eu tenho que tomar cuidado. um lugarzinho. Mas então, a Sakura invadiu aqui o programa hoje um pouco para mostrar, né? Para dizer como que acontece o nosso trabalho. O Palhaço Sem Juízos é um projeto que existe já há quase 2 anos. Nós somos atores, atrizes com especialização na linguagem do palhaço. E a gente vem de uma longa experiência de trabalho em hospital, atuando com crianças em situação de vulnerabilidade. E eu li uma matéria uma vez, em julho de 2019, onde uma juíza, que também é da área criminal, a juíza Tatiane Moreira Lima, contava do depoimento especial, que é uma lei dentro do ECA, tem 4 anos, é muito recente, mas é uma lei que escuta a criança numa situação protegida. Ela dá o depoimento, se eu estiver errada, você me corrige, hein, doutora Ana? Ela dá o depoimento para um psicólogo, uma psicóloga, um assistente social, uma assistente social, treinados para acolher esse depoimento, ou então para a juíza. É muito bonito o processo, porque a criança escolhe para quem ela quer dar o depoimento, ela sabe tudo o que vai acontecer, ela vê a sala, ela vê a filmadora, ela vê a televisão na sala da juíza, ela sabe o que vai acontecer. Então, ela conta de uma maneira protegida e isso fica registrado, fica fazendo parte do processo, e a criança, então, ela não é revitimizada, ela não tem que ficar contando a violência que ela sofreu para todo mundo, né? Ela fica protegida. Eu fiquei encantada, eu nunca imaginei que uma criança tinha direito, que a palavra dela tivesse valor num processo. Eu me encantei, apesar de conhecer o ECA, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança e o adolescente, garante a situação de cidadania, né? São cidadãos em formação, em desenvolvimento, por isso que a gente tem que dar conta de protegê-los, né? E de garantir o direito deles. E esse lugar da criança poder falar, esse trabalho de acolhimento, de humanização do judiciário, me encantou demais. Eu recolhi essa experiência que eu tenho nessa área de atuação com criança, em ambientes adversos, como hospitais e tal, e fui, bati na porta ali do Sanctus, na época era a doutora Tatiane, e, para minha surpresa, o judiciário recebeu super bem a nossa proposta de atuação. Então, a gente se faz passar, né? A gente é assistente da juíza, só que a gente não é o assistente de verdade, a gente é o assistente de mentira, e a gente fica num lugar muito bacana, porque o assistente da juíza, ele está perto de todo mundo, ele está perto do processo das pessoas envolvidas, né, das vítimas, das famílias, do réu, né, do acusado, e ele é o assistente da juíza, ele transita ali. E aí a gente, então, se travestiu com dessa figura, então a gente faz parte do fórum, né, a gente trabalha, vocês viram, o cafezinho é bom, né, doutor? E a gente, então, recebe as crianças quando elas estão chegando no fórum, as crianças e adolescentes. E elas ficam na sala de espera e depois vai ter todo o trâmite do relato delas, né, do depoimento. Mas, nesse tempo mínimo de espera, a gente impacta, né, porque a criança vê um palhaço, ela fala, opa, esse lugar aqui está querendo conversar comigo, né? E a gente busca favorecer, a partir de um jogo de improviso,
que a criança se solte, que ela fique mais confiante, até para a gente pretende, né, que a gente tenha um impacto positivo para depois, durante o depoimento dela, que ela fique mais à vontade, que ela se sinta contemplada também para contar o que ela sofreu, né, com toda a expressão dela, né? São histórias que nascem, então, são histórias únicas que nascem com cada criança, com as famílias ali e com os trabalhadores, né? A gente procura atuar com todo mundo que transita pelo fórum. A gente trabalhava no Sanctus, em São Miguel Paulista, quando veio a pandemia. E aí o nosso trabalho migrou para o online e a gente fez uma campanha, houve a notificação também, a subnotificação do número de casos de violência doméstica. E a gente fez uma campanha apoiando Carta de Mulheres no Tribunal de Justiça, tal, quando a Ingrid, depois a doutora Ana, entraram em contato conosco para criar os vídeos da campanha Não Se Cale. A gente pegou fogo, né? Pegou de pronto, a Soraya aceitou, né? O grupo todo aceitou o convite, né? E foi um trabalho muito bonito, né, Soraya? Assim, toda a parte do trabalho de arte, de criação dos vídeos foi feito pelo grupo, né? Mas um trabalho em conjunto com o setor técnico, com os assistentes, né, judiciários, foi um trabalho bonito, realmente. Era até bom porque a gente conseguia se reunir, se reencontrar pelo Zoom, né? Por aqui, pelo computador, para pensar, para criar a campanha. Então, com os psicólogos, os assistentes sociais, os assistentes reais, de verdade, da doutora Ana, e a gente, então, criou os vídeos muito baseados em depoimentos de criança, e aí o palhaço ocupando esse lugar. A gente entendeu que essa linguagem, né, ela trabalha a questão da vulnerabilidade, da fragilidade, que a gente, então, deveria ocupar esse lugar que é da criança. E de como a violência ela pode ser explícita, né, pode ser uma agressão, mas pode ser uma sedução, pode ser... Ela tem várias formas, né, doutora? Sim. E a gente, então, acabou fazendo 9 vídeos tentando cobrir esses aspectos, né? E os vídeos, então, foi feita a criação, toda a parte de criação de arte, né, dos vídeos, né? E aí nós tivemos a contribuição da Avocar, assessoria de imprensa, assessoria do Tribunal de Imprensa do Tribunal de Justiça também, não é? E a campanha, né, ganhou asas, né? Ganhou asas, aí surgiu parceria com a Secretaria de Transportes, metrô, não é? Com a própria Secretaria da Educação. Esses vídeos foram veiculados, né? Então teve a TV Minuto, que os vídeos foram veiculados, e aí foram criados, inclusive, vídeos precisou adaptar, né? Porque tinha uma questão de tempo, né, Soraya? Enfim, foi um trabalho... Formatação, né? A gente conseguiu fazer e ganhou trilho, né, doutora? Ganhou roda, porque foi para os ônibus, para os trens, para o metrô, né? A gente podia até passar o segundo vídeo, por favor. Vai que alguém assistiu, vai que alguém estava no metrô e viu na TV. Então, vamos lá, vamos ver se alguém assistiu. Conta pra gente. Oi? Não, tá coçando, acho que é formiga, mosquito que mordeu. Eu cortei com a faca. Eu machuquei, não posso contar.
A ideia da campanha, né, o que veio na mente foi a principal ideia, né? A vontade era qual a necessidade, né? E qual era o público-alvo, o que a gente queria atingir, né? E a ideia era sensibilizar os adultos, né? Chamar a atenção das pessoas sobre a responsabilidade, né, de todos, de toda a coletividade na proteção dos direitos da criança e adolescente. Né? O artigo 18 do ECA prevê que é dever da família, do Estado, mas é dever de toda a sociedade proteger a infância e juventude, né? Proteger os direitos da criança e do adolescente. Então, não se pode calar diante de uma suspeita, e aí, mais uma vez, né, eu falo de suspeita, de não certeza, de violência. Né? Mais do que nunca, todos nós precisamos compreender e apreender essa obrigação. Né? Somos todos responsáveis. E eu acho que na sequência, Soraya, podia passar o vídeo. O segundo vídeo que reforça, o terceiro vídeo, aliás, que reforça essa ideia, né, doutora, de que acho que não pode precisa ficar de uma lá. aldeia para educar uma criança, para cuidar de uma criança. Então, da importância de cada um choro um barulho diferente, ou não, né? O silêncio extremo, né? Tem muitos sinais e a gente tem que se ligar nisso. Assim, a campanha convoca a sociedade para denunciar ainda mais no isolamento necessário, né? Durante a pandemia que se estende, enfim. Aí, se puder passar o terceiro vídeo, porque fala sobre isso, né? Esse vídeo fala bem, né, sobre isso, assim, sobre a postura. O vídeo é Quem Cala Consente, né, o nome, sobre a postura silenciosa, né, de vizinhos, né. Não, ouve, traz um incômodo, mas silencia, né. E a mensagem é essa convocação realmente de que não pode ser somente um incômodo, né? Não se pode paralisar diante de sons, diante de sinais que indicam a violência. E a violência pode ser tanto física quanto psíquica. Preciso estar atenta, preciso olhar, preciso prestar atenção, né? Eu me venho agora, né? Não tem como não lembrar do documentário. Aliás, é um documentário que eu indico, né? Quem tiver interesse, é o documentário Gabriel Fernandes, né? É um forte, um soco no estômago, mas eu digo que esse documentário é necessário, né? É um menino, nesse caso, nesse documentário, esse menino pediu socorro uma porção de vezes. O corpo dele gritava por socorro, né? Várias pessoas poderiam ter salvado aquela criança, né? Então essa a provocação que se faz, né? É muito
importante se apropriar dessa responsabilidade e saber que as instituições, as entidades integrantes da rede de proteção na infância e juventude continuam trabalhando, né? Se adaptaram, enfim, mas continuam trabalhando, né? Se houver uma suspeita de violência, uma desconfiança, né, que existe algo errado, é preciso fazer a notificação. Essa notificação deve ser feita, né? Os conselhos tutelares estão atendendo, as delegacias de polícia, o Ministério Público, né, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, todos estão trabalhando. A Polícia Militar, ela deve ser chamada numa situação de emergência, né, que se for necessária fazer cessar uma violência que está ali acontecendo. O Disque 100 é um caminho, né? Na campanha a gente falou muito sobre o Disque 100, é uma ferramenta importante. Então é preciso, toda a campanha esse foi o objetivo desse primeiro ano de campanha, né? Da campanha Não Se Cale, é realmente fazer essa convocação, fazer essa provocação, chamar a responsabilidade de todos, né? A denúncia, ela pode ser anônima, né, doutora? Sim, no Disque 100, né, a ferramenta do Disque 100, ela pode ser anônima, né? A pessoa pode ligar, relatar, é feita essa notícia, é aberto um procedimento, claro que eles vão fazer uma verificação, né? E dessa verificação eles encaminham para a delegacia, eles encaminham para o Ministério Público, então chega muitas vezes a instalação de inquéritos, de uma investigação prévia, né? Através do Disque 100. Então, e pode ser anônimo, né? Você pode optar por fazer a denúncia. Então, por isso até a gente, a campanha reforçou isso, né, doutora? Reforçou muito isso, né? Dessa ferramenta do Disque 100, né? Dificilmente a criança vai conseguir ela mesma denunciar. Ela conta, né? Ela expressa, tá impresso, né? Tá expresso no corpo, né? Ela muda comportamento, ela tem, mas difícil. É um adulto que tem que tomar conta mesmo. Não tem como, né? Não, é um adulto que tem que romper, né? E o segundo vídeo é bem isso. É a gente saindo desse conforto da poltrona e esse incômodo e essa inação que leva a uma naturalização da violência que a gente não pode permitir, né? Que a gente tem que lutar contra isso mesmo, né? Às vezes, muitas vezes tem ainda a cultura, né? As pessoas ainda acham, né, que a correção, as pessoas, como tinham, né, antes com relação a adultos, né, violência doméstica, em briga de marido e mulher não se mete a colher, não, se mete a colher sim, né, você tem até campanha, se mete a colher sim, com criança e adolescente do mesmo modo, não vou me intrometer, não, tem que se intrometer sim, não existe um limite, né, é preciso prestar atenção e é preciso realmente noticiar, é preciso tomar uma providência, fazer alguma coisa para quando existe uma desconfiança, e é isso, não tem certeza. Pode ser que depois não fique, realmente não era um caso de violência, mas isso vai ser verificado, né? Na dúvida, não é na dúvida não vou fazer, ao contrário, na dúvida é preciso noticiar. Né? Não pode correr o risco de se manter inerte diante de uma situação, ainda que depois, ao final, não seja um caso realmente de violência, e tudo bem, mas é preciso tomar uma providência, né? Então é importante compreender que essa incerteza faz parte, não cabe, essa investigação não cabe a ninguém. A nossa obrigação como cidadão, e aí o papel da escola, né, a importância do seu papel, é noticiar, é entregar para as autoridades aquele fato, né, para que então as providências necessárias, adequadas, sejam tomadas, né? Então não cabe a ninguém investigar se não é, quem foi, quando foi, isso não é função
da escola, não é função do vizinho, não é função, a função é realmente proteger e fazer cessar uma situação de violência. Né? Eu achei que a gente poderia... Fala, diga, Soraya. Isso, no terceiro vídeo. Que é o quarto, né? É o quarto vídeo. É o Tobias diz o verbo. Isso. Muito bem. Verbos. Importante? Com certeza. Vamos lá. Eu denuncio. Tu denuncias. Ele denuncia. Nós denunciamos. Vós denunciais. Eles denunciam. Anotem. Hã? Esse vídeo tem todo o lugar, né, aqui da escola, né, tem toda, né, caiu como uma luva, né, hoje. Eu adoro esse vídeo do Tobias. É mais bem-humorado, né, ele está chamando, né, chamando para o verbo, né, para a ação, né, que a palavra vire ação. E... A grande, né, é isso, né? A grande preocupação é que o isolamento social, né, ele tire, né, do radar da rede de proteção, né, a criança da rede de proteção. Então, essa é a grande. Então, é importante saber que a rede, né, de proteção existe, está trabalhando e que é preciso falar, né? Então, como disse a Soraya, é o verbo, né? Tomar ação, né? Não hoje a gente conversou, né, Soraya? Você falou assim, tá lá, né? Tá na lei, tá escrito, tá tudo, que os direitos todos são previstos, mas é preciso tornar o verbo, né? Como é que você falou, Soraya? Eu gostei da frase que você usou hoje. Foi isso, porque a gente tem, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é incrível, ele contempla tudo, né, antes do nascimento até os 18 anos, até os 21, caso de infração, ele contempla tudo ali. E ele reforça isso do direito integral, da questão da criança ao cuidado e tal. Mas, para isso acontecer, a gente tem que agir, né? A sociedade... Eu estou muito impressionada com esse ditado africano, né? Eu até citei aqui, mas acho que vale a pena, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Eu acho isso tão maravilhoso, assim. A gente até fala isso, que todo adulto é responsável por cada criança, né? Então, o cuidado ele tem que ser ele tem que ser de todos nós, né? Todos nós temos. E aí, há quase 30 anos, né, Soraya, o ECA prevê, né, a responsabilidade, né, de toda da coletividade no bem, né, pela proteção, pelo bem-estar, né, das crianças e adolescentes, né? Mas em tempos como esses, né, que a gente está vivendo, em tempos de isolamento social, de necessário isolamento social, né, é bom a gente sempre reforçar. É fundamental que cada pessoa seja o fio condutor para que essa rede de proteção à criança e adolescente seja conectada, né? Dar ouvidos à parede, né? Isso, dar ouvidos a paredes, né? Exatamente. É prestar atenção,
aos sinais, né? É a responsabilidade de todos. Salvar vidas é a responsabilidade de todos. Esse ditado africano é muito bonito e tem a ver com nossas, se a gente for, né, aí já é outro papo, né, para outro assunto, para outro dia, mas tem a ver com a indígena, né, com a cultura indígena. Na cultura indígena, as crianças elas são de responsabilidade realmente de todos, né? A família ela é ampliada, né? Ela tem é bem bonito. Então, a gente precisa aprender, né? Com resgatar. Eu acho que aprender, acho que é resgatar isso, né? A Escola da Ponte faz essa experiência, né? A gente tem algumas experiências. Eu acho que a felicidade desse vídeo do Tobias, porque ele fala muito de um lugar da escola, né? Sim, sim. Esse ano a campanha, o ano 2 da campanha, todo em comemoração a essa parceria, ao fortalecimento dessa parceria, né? Sim, a gente está, hoje, né? Hoje nós estamos aqui iniciando a segunda fase da campanha, né? Da campanha Não Se Cale, né? O cenário hoje é um pouco diferente, né? Algumas crianças voltaram às aulas presenciais, outras têm acesso remoto e outras ainda estão sem acesso, né? Estão sem escola. Mas estamos, de fato, em uma outra fase, né? Infelizmente, não da pandemia, né? Hoje a realidade é ainda pior, né, do que do ano passado, mas estamos adaptados, talvez mais adaptados, né, mais preparados, né? E o objetivo dessa segunda fase da campanha é justamente falar sobre a importância da rede de proteção e o papel essencial que a escola desempenha dentro da rede de proteção, né? Os próximos programas vão trazer as formas de violência, né? Vão falar sobre a escuta sem dano. Então, essa inauguração, né? Hoje, né? Desse fortalecimento, essa parceria que surgiu ano passado com a Secretaria da Educação, que veiculou os vídeos, o ano passado, né, fizemos a live, né? E nesse segundo ano a gente vem reforçar, a gente vem articular a rede, a gente vem reforçar a importância da escola, do papel da escola e trabalhar juntos mesmo, assim, falar no protocolo, na informação, de dos sinais de identificação, né, de violência, como fazer, como propor, como convidar essa criança, como se colocar para uma escuta, né, sem dano, uma escuta especializada. Então, agora essa segunda fase da campanha inaugura, né, hoje dessa forma, né? A gente está realmente muito felizes, né? E a gente tem um vídeo para comemorar, um vídeo novo, falando da rede de proteção. Dá tempo, né, de passar, ele é curtinho. Pode ser? Pode passar, dá tempo. Tá. Esse é o vídeo, né, de que novinho, como a Soraya, né, falou, mas inaugura justamente essa importância da rede, do fortalecimento, né, dessa rede de proteção, dessa conversa, dessa apropriação, né, do público. Nós conversamos sobre isso, né, Adriana, do quanto a gente tem que valorizar realmente o que a gente tem, né, os nossos serviços, mesmo sabendo com as dificuldades que existem,
a gente precisa valorizar, acreditar, né, usar o serviço enfim. Isso mesmo, doutora. Em frente, né? É verdade. Contribuir, né, para essa proteção, né? Cada um ali. Cada um fazendo a sua parte. Isso aí. É isso mesmo. Eu queria aproveitar esse ditado que você falou, eu gosto muito dele, né? É preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Eu acho que as nossas crianças, elas estão falando, né? Elas estão dando sinais, elas se comunicam, muitas vezes elas não se comunicam como nós. E eu acho que é isso que nós precisamos educar o nosso olhar, né? Educar a nossa sensibilidade. Eu falo que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei muito sensível às crianças. Então, se eu estou no supermercado, se eu estou em lugares públicos, eu estou sempre observando as crianças. E muitas vezes eu acho que é uma coisa meio intuitiva, né? Você começa a observar a relação dela com os seus familiares, né? Às vezes a gente percebe que ela está tentando se comunicar ali alguma coisa que ela quer, alguma coisa que ela tá incomodada. E eu acho que é esse olhar que nós precisamos adequar, né? Muitas vezes elas estão dizendo, elas estão contando para todos nós que estamos ao redor o que elas querem, o que elas precisam, o que elas estão sofrendo e estão sentindo. E eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, né? Eu acho que essa campanha Não Se Cale é isso, né? É você prestar atenção, você treinar e educar o seu olhar, mas também a gente não se calar, né? A gente não ter medo de fazer essa denúncia. E eu acho que existem pessoas aptas para, assim como vocês, né, para acolher essas denúncias e tomar as providências necessárias, né? A gente tem, assim, muitos apontamentos que foram colocados no chat, né? Eu vou começar pelos elogios, né? O pessoal tem elogiado, né, a professora Ellen, excelente trabalho no fórum, na sala de espera. Acho que é gostoso, assim, também saberem que o trabalho de vocês, né, foi reconhecido aqui na fala de vocês, né? A professora Roberta agradeceu o momento de descontração, né? Muitos falaram da leveza, né? Isso, o trabalho da Companhia de Palhaços Sem Juízos passa isso para nós, né? Essa leveza de estar atendendo as crianças no momento de dor, né? Eu acho que é uma forma de estar trazendo suavidade sobre elas. E aí, assim, a gente também tem muitas colocações, perguntas. Eu vou separar primeiro os elogios, né? Aí depois a gente passa para as questões. O professor Paulo, né, disse, muito bom, parabéns. Tem uma questão aqui que uma professora, deixa eu localizar. Professora Roberta, ela falou, delícia de projeto, gostaria de saber se não poderia viabilizar uma formação continuada. Então, né, doutora, a gente sabe que esse era o projeto inicial, quando a gente contactou vocês pela primeira vez, né? Não está fora do nosso escopo de atenção, a gente está olhando para essa proposta, inclusive, para todos que nos assistem, né, a doutora Ana e a sua equipe, tem 2 guias já produzidos de orientação aos educadores e às famílias. Então, nós só estamos esperando o momento certo para roteirizar isso e colocar numa formação continuada de 30 horas para os professores, né, para os profissionais da educação de uma forma mais prática. Só que a gente, assim, a necessidade veio, né, e a gente achou melhor veicular via canal de desenvolvimento profissional para otimizar e aproveitar as ações da campanha nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que a gente sabe que aumentou, né, doutora, como você colocou, as subnotificações. Então, Roberta, fica aí, a gente tá no nosso radar, sim. A professora Mileide fez uma pergunta e acho que até é bom esclarecer para todos, né? Esse vídeo ficará gravado, se vocês localizarem no canal do YouTube, né, o canal de desenvolvimento profissional, todos os nossos vídeos do canal de desenvolvimento estão lá gravados, né? Todas as nossas exibições, todas as nossas séries, outras séries que a gente tem aqui no canal, ficam todas gravadas. Inclusive, é veiculado no aplicativo do Centro de Mídias e simultaneamente no canal do YouTube. E nós temos também no site do Centro de Mídias o nosso repositório. E a gente já autorizou, doutora, todos esses vídeos que eles vão subir para o repositório. Então, lá no site, se vocês conseguirem entrar, vocês vão localizar também, todos os vídeos vão estar lá. E aí a gente tem agora outros elogios, né, professora Cíntia, muito bom trazer um pouco de leveza para falar desse assunto, parabéns. A professora Mércia, muito bom. A professora Rosa também elogiou. E aí a gente traz algumas questões, doutora, que eu vou passar para vocês, né?
algumas colocações e algumas questões também que acho que vocês podem comentar um pouquinho, né? A professora Patrícia fez uma colocação muito grave, essa questão dos dados subnotificados, né? A professora Gislaine, muito triste, os maiores índices são com quem as crianças, que deveriam proteger as crianças, ou seja, né, são os pais, são o que você colocou, né, são pessoas próximas a elas, né? Então foi uma colocação também. E aí a gente traz algumas questões, né? O professor Lauro, ele colocou assim, que as escolas e os educadores, eles continuam trabalhando, mesmo de forma remota. Será que teria alguma forma dos órgãos sociais de proteção, que poderiam fazer algum tipo de visita frequente, né? Principalmente, eu acredito, em municípios menores, né? Nas casas dessas famílias mais vulneráveis? Isso auxiliaria e ajudaria no combate da violência. Então, essa foi uma fala do professor Lauro. Aproveitando, ele trouxe uma outra questão também, doutora, já aproveitando. Então, uma foi essa, né? Se teria como ter essas visitas, a sua opinião. Ele coloca também a questão da falta de políticas públicas, né? Se você quiser colocar um pouquinho sobre isso. E uma revisão constitucional urgente, né? Sobre leis mais severas e de uma execução, processo de execução criminal de uma forma mais contundente. Eu vou pausar aqui para vocês colocarem esses dois pontos, né? Agradecer os elogios aí, as colocações e tentar responder esses dois pontos que o professor Lauro coloca. Bom, que delícia, né? Agradeço, muito gostoso ouvir os elogios, e é interessante assim, que essa leveza é isso que a gente busca assim, de trabalhar, tanto lá no Santos, porque é muito duro, né? São quando os fatos que chegam para a gente, né? Os crimes são crimes muito graves, deixam cicatrizes, né? Muitas vezes. E então a gente tenta proporcionar realmente o acolhimento, e com os palhaços sem juízo, o objetivo é justamente esse, levar uma leveza, né? Trazer ajudar nesse acolhimento, né? dessas crianças e adolescentes com a arte, né? Então, e a campanha, né? A campanha Não Se Cale os Vídeos, são da mesma linha, né? São vídeos que buscam leveza com um assunto tão difícil, né? Que é a violência contra a criança e adolescente, tão triste, né? E que as pessoas não gostam, né? De abordar, de falar, né? Ninguém gosta, óbvio, mas assim é um tabu ainda. As pessoas às vezes falar sobre assunto é muito dolorido, então as pessoas muitas vezes fogem desse assunto. Então essa leveza, obrigada, nessa percepção, né? Eu gostei de ver que houve justamente essa percepção, que acho que é isso que a gente busca, né? Com a campanha, dessa forma que a gente trabalha, melhor assim, né? Dizendo. Com relação às questões do professor Lauro, né, a primeira, se é possível ter acho que políticas públicas vêm junto com a possibilidade de ter visitas nas casas, né, e tal. Existe toda uma questão, né, professor Lauro, aqui da liberdade da família, da não intervenção do Estado naquela organização da família, né? Então é preciso ter muito cuidado. Então, se não existe um motivo, não existe algum tipo de situação que justifique um olhar, uma intervenção, alguma coisa, não me parece possível fazer que exista uma visita, uma checagem, vamos dizer assim, para verificar se tem tudo bem ou não está tudo bem, né? Preciso que tenha, de fato, algo que justifique essa visita, algum tipo de intervenção naquela casa, naquela família, porque é uma intervenção, não deixa de ser. Se você vai fazer uma visita naquela casa, né, seja pelo CREAS, enfim, Conselho Tutelar, é um tipo de verificação naquela família, né? Então é preciso ter uma justificativa para isso. E por isso, então, é necessário que, se houver algum tipo de desconfiança, que se leve essa notícia para que, então, façam essa visita. Acontece, o Conselho Tutelar vai lá verificar, o CREAS pode ir, enfim, serviços vão acontecer, ainda que a polícia, eventualmente, numa situação que eu falei, se for uma situação de emergência, a polícia militar, né, se é uma situação que está acontecendo, enfim, isso a forma que vai acontecer vai depender do caso concreto, da situação concreta.
Então, mas essa visita de verificação não me parece constitucional, já que o professor trouxe essa questão. Com relação a isso da legislação, é uma questão do legislativo, né? As leis são produzidas pelo legislativo. O crime de abuso sexual, né? As penas são penas altas, né? Então são crimes bem graves com relação ao estupro, por exemplo, de vulnerável, né? E o estupro de vulnerável não significa apenas, a gente vai falar no programa, né, dos tipos de violência, mas não significa apenas conjunção carnal. Então qualquer ato libidinoso, qualquer ato para satisfazer a lascívia, né, do adulto, de uma criança, um adolescente menor de 14 anos é considerado estupro. E a pena parte de 8 anos, a pena mínima. Então são crimes graves, né? É preciso ter muito cuidado com isso também. São crimes muito delicado também, né? Muito delicado com relação a tudo, com relação à vítima, com relação ao réu também. Eu acho que mais do que endurecer, talvez, a execução criminal, talvez deveria haver ações públicas, né? No sentido de verificar quem são esses agressores, quais as razões, o que pode ser feito por esse agressor, não é? Algum tipo, por exemplo, de tratamento, e aí eu não estou falando nada de tratamento, pelo amor, não me interpretem mal, de tratamento hormonal, nada disso, mas alguma coisa, algum olhar, tratamento psicológico, algum acompanhamento, alguma terapia, né? Eu acho que teria que ter um olhar mais nesse sentido, né? De trabalhar com esse agressor do que endurecer as penas, talvez. Preventivo, né, doutora? Exato, preventivo e mesmo depois o agressor, depois de que eventualmente condenado, ter algum trabalho com esse agressor para que ele também não repita, porque uma pena dura, ele vai depois sair, ele vai ser egresso e ele pode cometer novamente o crime. Então, sai do sistema prisional e comete novamente. Talvez ele vai sair de lá doido para cometer, né, algum tipo de crime. Então, no meu entender, eu acho que deveria ter ações na execução da pena, mais no sentido de um olhar não punitivo, não apenas, a punição é necessária, mas não apenas punitivo com relação ao agressor. Eu acho que eu respondi, não sei se ficou faltando mais alguma. Não, maravilha, doutora, é isso mesmo. Soraya quer complementar, Soraya? Na verdade, a doutora é que acho que sabe tudo. Né? Parece. Mas eu queria, porque tem questões que são culturais às vezes, né? Então, no caso de surra, às vezes eu aprendi assim, eu aprendi apanhando. Então, quando eu tenho, eu vou e bato, porque foi como eu fui criado, né? Então, às vezes tem uma questão cultural, e aí eu acho muito importante, doutora Ana, o judiciário, eu me surpreendi muito quando eu fui conhecendo, né, o depoimento especial, quando eu fui trabalhar com vocês, eu sou encantada, assim, pelo trabalho que vocês fazem dentro do fórum, o trabalho que vocês fazem fora, que desenvolvem ações, né, formação para agressores, tal, porque tem uma mudança cultural. A criança é tida como um objeto, como uma posse, uma propriedade, assim como a mulher, né? A gente tem muita coisa para quebrar ainda. E acho que vale a pena você apresentar um pouco, comentar, porque essa preocupação porque podia, um juiz vai lá, olha, bateu, né? Pune, né? Fez tal coisa, acabou, tá dentro da... mas são famílias, né? Como é que continua a história? Exato. Exatamente, é preciso restaurar, né? De alguma forma restaurar essa família, né? Então existe, por exemplo, a justiça restaurativa, né? Que é um caminho paralelo ao processo, paralelo à punição,
né? E que tem efeitos excelentes, assim, principalmente em situações familiares, situações continuadas, em situações, enfim, e nessa, no crimes de maus tratos, né? Como você falou, Soraya, a família, às vezes, a família vai continuar, né? Não é, então é preciso verificar, ou é grave o suficiente para ter a destituição do poder familiar e colocar retirar essa criança daquela família. Às vezes sim, é necessário, não é? Mas às vezes não, às vezes um olhar de recuperação, de olhar para essa família, de trabalhar essa família, talvez não seja necessário retirar essa criança dessa família, e sim restaurar, restabelecer, verificar o que está acontecendo. Então, é bem complexo, realmente. Então, eu acredito na punição, assim, na verdade, eu acho que a punição ela tem um efeito, a pena ela tem um efeito de contenção, quando você tem, e uma pena mais grave, ela tem um efeito de contenção, né? Mas a questão cultural acho que é muito mais forte do que a existência de uma pena grave. Então, por exemplo, o número de feminicídios de mulheres não diminuiu, né? E a pena, hoje, o crime é mais grave, foi uma pena mais grave prevista para feminicídio, então, do que já foi. Então, por quê? Porque uma questão é muito mais profunda, muito mais cultural. E aí entra na questão da escola, a questão da educação, de políticas públicas, e me parece realmente que o mais efetivo é uma transformação social mesmo, né? E começando pela escola, numa ponta, aí no judiciário, claro, tem a outra ponta, não é? E o legislativo, mas talvez não seja o caminho, nós estamos muito no caminho da punição, e tratar esses crimes da mesma forma que, por exemplo, que um roubo, que um homicídio, claro, talvez não seja o caminho, né? Suficiente. A punição ela é necessária, mas ela não me parece suficiente para mudar esse cenário de violência contra criança e adolescente. Eu acredito muito nessa justiça restaurativa, que é uma tendência hoje em dia. Acho muito, muito importante esse trabalho, né? Porque a gente tem que continuar a vida, e as crianças elas têm que voltar para algum lugar, ir para algum lugar, né? Elas têm que estar sustentadas, né? Emocionalmente, materialmente, tudo, né? Aí, política pública é importante, porque a gente também empurra as coisas para acontecerem, né? Para deflagrar isso, né? Enfim. Isso mesmo. A gente tem mais algumas colocações aqui. A professora Thais, parabenizando, tem a sua xará também aqui, Soraya, que trouxe parabéns. E agora ela trouxe uma colocação, né? Acho que a gente só vai ter mais essa última contribuição aqui. Então, se a polícia fazer uma visita para só mesmo saber se está tudo bem e se está tudo nas devidas ordens, é preciso alguns outros profissionais para viabilizar ações mais adequadas, sendo sempre flexíveis, para que se possa reinserir-se judicialmente seus efeitos. Tem que ser restaurações para todos os envolvidos, para ser mais coerentes e sensatos. Aí a gente tem também aqui a professora Cristiane compartilhando um projeto pessoal dela, né? Que ela trabalhou com crianças de abrigo, através de um projeto que ela publicou um livro pela PUC, ela conseguiu trazer conforto, alegria, participação, inserção e confiança a esses alunos. Parabéns, professora Cristiane. Muito obrigada pelas palavras. Legal. Isso, a gente vai encaminhando agora para o nosso fim, né, doutora? Infelizmente. Eu acho que é importante a gente fazer Você já colocou um pouquinho, né? Mas vamos voltar rapidamente alguns temas que vão ser trabalhados no próximo programa, para que vocês convidem outras pessoas para estarem conosco, né? Inicialmente, nós temos um projeto para essa série de 4 programas, não é, doutora? E para o próximo programa, que será dia 10 de maio, está previsto os temas bullying e cyberbullying, negligência também é uma forma de violência, identificação da violência em crianças
e adolescentes e sinais gerais da violência em crianças. Você quer colocar alguma coisa mais, doutora, sobre esse programa? Nesse próximo programa, né, será apresentado pela minha colega, amiga, doutora Manuela Cef, e pela Mônica, que é psicóloga lá no setor, né, lá no Sanctus. As formas de violência vão ser apresentadas, né, quais são as formas de violência, né, que a violência não é uma violência apenas física, é uma violência também psíquica, né, então, vai ser falado, né? Por exemplo, a alienação parental, por exemplo, é uma forma de violência, né, psíquica. Então, vai ser falado, serão os temas abordados e sobre os sinais, né? Sinais que a criança pode apresentar, né? Que é justamente para observar, né? Olha, tem esse sinal, prestar atenção. E na sequência, né, Adriana, nos programas a gente pensou, né, numa sequência. Então, primeiro, para nos apresentar, esse foi o primeiro programa, para nos apresentar a nossa campanha, né, a parceria com a Secretaria de Educação, a importância, né, dessa parceria, a importância do papel das escolas, né, dos professores e professoras e todos os profissionais envolvidos, né, na educação, e essa segunda fase da campanha, Não Se Cale, que é justamente estar aqui, não estar nesse lugar, né, para a gente tratar sobre esses assuntos, falar sobre esses assuntos que são difíceis, mas que com alguma leveza que a gente pode tentar trazer, né, e de forma clara, e esse diálogo é muito importante, essas perguntas são importantes, né, para nós, e para a gente construir, né? Eu acho que é caminhar, construir juntos e realmente transformar. Eu acredito muito que a gente pode transformar o nosso mundo, né, de alguma forma, construir alguma semente, né, jogar a semente e deixar que floresça, assim como a campanha a gente deixou que o vento levasse e o vento chegou até aqui, né? Exatamente, eu acho que tudo tem o tempo certo, né? Começamos a conversar lá em maio do ano passado, né? E aí veio a pandemia, veio uma série de situações formativas que a secretaria precisava tocar e a gente acabou pensando agora na entrada via canal. Mas tudo tem o tempo certo, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho ouvido de vocês e eu gostaria de reiterar para as pessoas que estão nos assistindo é que denunciar realmente não é investigar, né? A proteção é de todos nós, romper esse ciclo de violência, sobretudo nesse momento fundamental, né? São pais, amigos, parentes e vizinhos, né? Fiquem bem atentos e denunciem os casos, né? Mesmo que seja só uma suspeita. As denúncias, né, doutora, são anônimas e assim que são feitas, uma investigação é aberta juntamente com os profissionais competentes e qualificados para apurar todos esses fatos. Nós sabemos que muitos casos chegam ao conhecimento das autoridades pela percepção dos profissionais das escolas, né? Por isso, o nosso alvo da campanha são os profissionais que estão dentro das escolas, que falam com essas crianças, mesmo de forma remota, né? E essas crianças, elas estão dando sinais, como a gente já colocou. E essa percepção dos profissionais faz com que acabam identificando, né, os comportamentos, essas mudanças de comportamento que eles acabam denunciando. E tanto de crianças como adolescentes, né, que podem estar relacionadas a maus tratos, seja violência, seja abuso sexual. Nós queremos agradecer a todos que nos assistiram nesse dia, né, reiterando o próximo programa para o dia 10, os programas serão quinzenais. A gente sempre vai estar mandando um comunicado para a escola, para relembrar, para a diretoria de ensino, um boletim, só para relembrá-los. E agradecemos a presença da doutora Ana, né, da Soraya, da Roberta, que generosamente nos atendeu e partilhou o seu tempo, o seu conhecimento, toda a sua experiência nesta área, né, que sabemos que, como a gente colocou hoje, na pandemia agravou demais. E agradecemos a todos vocês que estiveram presentes, né, e convidamos vocês para o próximo programa, né, dessa mesma série. E agradecemos também a toda a equipe de produção deste programa. Soraya, quer fazer alguma fala? Despedindo do pessoal. Eu queria só agradecer demais, né? E lembrando a outra frase bonita da Gabriela Mistral, né? Que é educadora. Parabéns pelo trabalho de vocês, assim, na pandemia, vocês são parrudos, né?
É muito bonito quando vocês convencem uma criança a não desistir de estudar. A gente sabe as dificuldades imensas, né? A criança está fragilizada em muitas pontas, né? Eu tenho o trabalho do judiciário, o trabalho na saúde, o trabalho na educação, que é imprescindível, e que a criança, ela não será, né? Ela já é, né? O futuro. Então, que a gente, que cada um faça a sua parte, que a gente cuide muito delas, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Maravilha. Muita gratidão a todos vocês e que Deus nos abençoe. Eu que agradeço. Eu vou ler uma última fala aqui, que é impossível, né? Muita gratidão às pessoas também que estão nos assistindo, né? Momento importantíssimo para olhar o outro, né? A professora Joana. Iniciativa maravilhosa e abençoada. Que o vento continue levando essa mensagem, né? Que todos nós continuem levando essa mensagem por onde a gente passar. Tá bom? Até mais, todos fiquem bem. Muito obrigada, até o próximo programa. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.